Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos aqui a mais um boletim informativo no Alô INSS. Eu sou a Ana Paula e eu trago novidades aqui para vocês, hein? Que jogaço! Vocês assistiram aí o jogo hoje? O que vocês acharam? Vão comentando aí para mim, mas a gente sabe que a gente não pode deixar a Copa tampar algumas coisas que estão acontecendo no Brasil e por isso eu estou aqui com mais esse boletim, porque enquanto passava o jogo, mesmo assistindo o jogo, a gente estava olhando as notícias para trazer aqui para vocês, aposentados e pensionistas. E saíram informações importantíssimas. É isso mesmo, pessoal. A gente tem aqui informações importantíssimas para vocês, aposentados e pensionistas, e eu preciso que vocês fiquem muito atentos do início ao fim, que eu vou trazer informações que vão mexer com os direitos de todos nós, tá? Principalmente aposentados e pensionistas, mas eu também vou trazer sobre um benefício aqui para vocês e ainda vou trazer 14º salário, vou trazer também duas informações importantíssimas que saíram, então fica comigo até o final para você não perder os detalhes dessas notícias quentinhas do forno aqui para vocês nessa tarde. Antes, eu quero pedir o apoio de deixar aquele like, deixa aquele gostei aí no vídeo para valorizar nosso trabalho, fazer esse conteúdo chegar ao maior número de pessoas possível, pois o Alô INSS é o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. O Alô INSS é um dos maiores canais de previdência social do país e o nosso objetivo é trazer informação, orientação e explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês possam vir a ter acesso e não faz a mínima ideia. Por isso é fundamental, pessoal, que vocês fiquem até o final do vídeo, que vocês acompanhem tudo em detalhes, porque é muita informação importante que eu venho trazer aqui para vocês diariamente. E esse boletim eu vou trazer 5 notícias aqui agora para vocês, então conto com vocês até o final do vídeo, conto com o seu gostei aí para valorizar nosso trabalho e não esqueça de seguir nossa página no Facebook, o Alô INSS está em todas as redes sociais esperando por você, tudo bem? Sem mais demora, vamos aqui ao que interessa, vamos trazer aqui para vocês as informações importantes dessa tarde de hoje. E vocês estão bem? Eu espero que sim, eu espero que vocês estejam bem. E vamos lá para as notícias. Primeira notícia, olha só pessoal, STF. Lula conta com derrubada do orçamento secreto pelo STF para evitar ter Arthur Lira como primeiro-ministro. Pessoal, tem mudanças acontecendo na nossa legislação, no nosso país, e a gente precisa ficar bem de olho em tudo, porque a corte marcou, inclusive, para essa quarta-feira, o julgamento de ações que questionam o mecanismo usado pelo governo Bolsonaro para conseguir apoio político no Congresso e que empoderaram o atual presidente da Câmara dos Deputados, que é o Arthur Lira. E apesar de todos os holofotes públicos se voltarem para a proposta de emenda constitucional da transição do Congresso, a principal expectativa do governo Lula está em 3 mudanças aí da dinâmica política que veio do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do orçamento secreto previsto para essa quarta-feira, dia 7 de dezembro, pessoal. E esse foi o tema que dominou os bastidores da transição com Lula em Brasília na semana passada e voltou a dominar, né, esses dias agora dessa semana. Nas palavras de um aliado de Lula, a dinâmica de forças da política vai mudar completamente. Vai ser um terremoto se o STF derrubar o orçamento secreto. E a fala desse intelector de Lula ao blog dá a temperatura da expectativa do núcleo lulista. Lula, desde que ganhou a eleição, não só ensaiou como contratou uma relação com o presidente da Câmara, Arthur Lira, para pavimentar os próximos 2 anos do seu governo na Câmara. E o PT deixou claro desde o início que não irá lançar candidato para concorrer com Lira, e dados sinais de que o presidente da Câmara preferia uma relação direta, Lula prontamente foi se sentar no mano a mano com Lira. E como o presidente da Câmara costuma dizer a aliados, não existe relação presidente da Câmara e presidente da República com intermediários. E Lula, segundo aliados, não tem problema com isso, pelo contrário, só que isso é uma coisa. Negociar e dialogar com o presidente da Câmara faz parte das regras do jogo. Outra coisa é tratar com um primeiro-ministro, como afirmam aliados de Lula, que tem poder imperial.
imagem usada pelo petista durante a campanha para se referir à lira. Por isso, a expectativa é grande no governo Lula pela derrubada do orçamento secreto nos próximos dias. Então, vão se preparando, porque o STF vai julgar e eu quero saber de vocês o que vocês acharam aí. Vocês acham que o STF deve derrubar o orçamento secreto ou não? Você é contra a derrubada do orçamento secreto? Você acha que ele tem que continuar existindo? O que vocês acham, aposentados e pensionistas? Então, a constitucionalidade do orçamento secreto está confirmada para ser julgada nessa quarta-feira pelo STF, pessoal. Então a gente vai ver aí, né, muita coisa vai acontecer. Essa semana eu falei para vocês que é uma semana importante e a presidente do Supremo Tribunal Federal, que é a ministra Rosa Weber, ela agendou, já está na pauta dela, o julgamento sobre a constitucionalidade da execução das chamadas emendas de relator, também conhecidas como orçamento secreto. A decisão pode ter um impacto direto no próximo governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que já havia se posicionado durante a campanha contrário a essa prática, pessoal. E as emendas de relator, para quem não sabe o que é, né? São recursos destinados junto ao orçamento enviado pelo Poder Executivo ao Congresso Nacional, que complementam o planejamento federal desde 2020. Entretanto, o poder sobre essas emendas passou para a presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado, que recebem pedidos de seus pares e os acrescentam de forma impositiva, sem identificar quem solicitou e sem o controle do governo federal ao orçamento a ser executado. Grupos contrários ao orçamento secreto apontam que a destinação dos recursos não possui transparência, são aplicados sem planejamento de forma municipalista, além de facilitar o desvio das verbas, que é crimes e compras de apoio e de favores. E na última semana, o Lula amenizou as críticas à prática, mas apontou a necessidade de mudanças nas regras das emendas de relator, uma vez que o governo federal fica com os recursos bloqueados pela imposição das emendas. Sempre fui favorável que o deputado tenha emenda, mas é importante que ela não seja secreta. É importante que esteja dentro da programação de necessidades do governo e que essa emenda seja liberada de acordo com os interesses do governo. Não pode continuar da forma que está, afirmou o presidente eleito, e eu quero saber a sua opinião sobre isso. Vai comentando aí enquanto vocês comentam. Eu vou trazer agora uma informação que pode impactar todos vocês. Então fica comigo até o final, daqui a pouquinho vou falar a respeito do 14º salário ainda, então tem muita informação ainda pela frente. Pessoal, mais uma informação aqui, agora falando sobre o salário dos aposentados, dos pensionistas. Recebi uma informação agora nessa tarde, vou trazer aqui agora para vocês, tá? As centrais sindicais que vão se reunir agora essa semana com o presidente eleito Lula, né? E disseram que vão pedir o salário mínimo de R$ 1.342 para os beneficiários da Previdência Social, né, para o povo brasileiro. E as centrais sindicais, elas decidiram em conjunto esse pedido, elas falaram que vão sim pedir, que está confirmado esse apoio ao povo brasileiro, de que seja em 2023 o salário de R$ 1.342. Elas vão apresentar a ele essa proposta agora, numa reunião presencial dentro dessa semana, e participarão da reunião a CUT, a UGT, a CSB, a CTB e a Força Sindical. O cálculo do valor do reajuste foi feito com base no INPC e também o crescimento do PIB de 2021, que foi 4,6%. O salário mínimo hoje é R$ 1.212. Para os demais anos, as centrais defendem uma abertura de uma mesa de negociação para a definição de uma nova política, e na reunião dirigentes defenderam apresentar a Lula a realização de um revogaço na área trabalhista, assim como previsto para a área ambiental, com questões pontuais em relação à reforma trabalhista, como a volta da ultratividade e as homologações no sindicato, mas também que envolva as questões referentes à segurança e saúde do trabalho. Também vai entrar nessa pauta de discussão a respeito da reforma da Previdência. Então, você aposentado e pensionista, vamos ficar atentos, principalmente pensionistas e aposentados por invalidez,
Porque são as duas pautas que o governo já falou que tem interesse em revogar, que é a questão da pensionista, que hoje recebe 50%, mais 10% por dependente de pensão, né, do valor do beneficiário, e antes era 100%. E também a aposentadoria por invalidez, que ficou 60% na média e antes era 100%. Então, provavelmente, segundo aqui a equipe de transição do governo Lula, eles têm intenção de revogar vários pontos, não só da reforma trabalhista, mas também da reforma previdenciária. Então, a gente vai acompanhar essa semana, essa reunião, vamos ver qual vai ser o valor de fato que vai ser apresentado de novo salário para vocês já no próximo mês. Então, mês que vem o salário de vocês será outro, o salário de vocês irá mudar, é mudança nos pagamentos agora no próximo mês. Então, você tem que ficar atento, porque estamos falando do seu salário e janeiro é o mês aí onde as contas chegam para você se programar, entender qual é a previsão, o que o governo pretende fazer, tá? Agora que eu falei isso, eu vou trazer mais uma informação aqui rapidinho para vocês, que é sobre a tarifa social de energia elétrica, e eu vou reforçar um ponto que eu falei no vídeo mais cedo. Quem não assistiu, assista, gente. Por isso que eu falo que é importante você assistir os vídeos do canal, que é sobre alguns benefícios do cadastro único, que é para aquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos, que podem se cadastrar no Cade Único e ter acesso a uma série de benefícios do governo. E dentro desses benefícios, eu citei um que foi o ID Jovem. O ID Jovem é para quem tem de 15 a 29 anos de idade, e eu cito vários outros, mas eu vou trazer o outro hoje também. Mas o ID Jovem, eu falei, gerou uma repercussão no vídeo, que o pessoal falou como que solicita o ID Jovem, né? O ID Jovem, pessoal, ele é igual a carteira da pessoa idosa. Ele dá um desconto aí para você viajar de graça, de ônibus, né? Por todo o país, além de ganhar 50% de desconto em eventos culturais, eventos esportivos, de lazer, né? E como que funciona isso? O que aconteceu? O STF julgou agora no mês passado, a ação sobre a constitucionalidade ou não desse direito, desse benefício, porque empresas de ônibus não querem deixar você viajar de graça, né? Mas eles têm que aceitar porque a lei é antiga. Eu trouxe toda a explicação no vídeo mais cedo, então assistam para entender melhor. Mas o que eu quero reforçar esse benefício é um direito para quem tem entre 15 a 29 anos e que a renda familiar seja até 2 salários mínimos. Se esse é o seu caso, alguém da sua família, dentro da sua casa, vocês podem solicitar o ID Jovem. Como solicitar, que foi o que vocês perguntaram no vídeo anterior? Através do CRAS, pessoal. Olha só, você tem duas opções, tá? Existe um aplicativo chamado Meu Cade Único. O Meu Cade Único é oficial do governo federal. Quando você baixa esse aplicativo, lá vai ter os benefícios existentes. Se você seleciona a opção ID Jovem, vai aparecer toda a regra e quais são os documentos para você solicitar. Você junta essa documentação, você liga no CRAS da sua cidade. Ana, não sei aonde é. Google, gente, Google tá aí para isso, pesquisa. Vai lá no Google e coloca aí CRAS e o nome da sua cidade. Vai aparecer os CRAS, os endereços mais próximos. Então você pega o endereço, pega o telefone ali do Google e aí você liga. E aí você pergunta se tem que agendar para você ir lá ou se você pode ir direto. Como que funciona? Para você não perder tempo, senão você gasta passagem. Para ir lá solicitar, você chega lá, tá de cara fechada, por quê? Porque você tem que ter agendamento para ir. Então é importante você consultar antes de ir. Você quer ir direto? É uma opção sua, pode ir, mas corre o risco de ter, porque cada cidade é de um jeito, cada CRAS tem as suas próprias regras. Então você precisa entender as regras do seu, tá? E aí o que acontece? Chegando lá, você vai solicitar o ID Jovem. Você solicitou o ID Jovem? Tem também pelo site, eu não sei se o site vocês vão conseguir, se ele já tá funcionando, porque como essa tecnologia tá avançando agora, então tá batendo muito erro, né, dentro do sistema do site. Eu não sei se ele ainda tá funcionando, mas você pode tentar pelo ID Jovem do site.org.br. Então olha lá, vê se você consegue. Se conseguir, melhor ainda, que você não precisa nem sair da sua casa. Mas se lá não estiver funcionando, o jeito vai ter que ir no CRAS mesmo, que é o Centro de Assistência Social, para que eles possam realizar o seu cadastro e fazer a solicitação. Vai chegar a carteirinha e aí você utiliza viajando, mostrando em cinema, em eventos privados, públicos, que você vai ter direito a esse 50%, beleza?
Outra informação agora também de benefício que eu quero falar para vocês do CadÚnico e é para abrange um público maior. Por que um público maior? Porque o ID Jovem, a carteira do idoso, né, tem uma faixa de renda menor, até 2 salários mínimos. Só que esse benefício que eu vou trazer aqui agora, ele atinge aquelas famílias que recebem até 3 salários mínimos, não 2, 3 salários mínimos de renda mensal familiar. E tem que ter uma renda mensal per capita, porque não basta ter. Imagina, você mora sozinho e ganha 3 salários mínimos. Aí você não entra na tarifa social, você não atendeu o segundo critério. Qual é o segundo critério? Você tem uma renda mensal per capita de até meio salário mínimo. Então, se você atende os 2 critérios, ainda tem outros. Quais são os outros? Você tem que ser do cadastro único, o seu CadÚnico tem que estar atualizado, né, nos últimos 2 anos, para você não ter problemas do benefício. O benefício, desde o começo desse ano, era para ser automático. E que benefício é esse? O Tarifa Social de Energia Elétrica. A tarifa social, inclusive, ela é um benefício que vê a conta de energia mais barata ou até mesmo isenta, né? Inclusive, teve a Energisa de Campo Grande, Energisa, ela realizou o cadastro para o benefício e estava renegociando dívidas nesse sábado. Então, assim, várias empresas de energia elétrica estão falando e convocando pessoas para se cadastrarem, porque segundo o Ministério da Cidadania, cerca de 9 milhões de famílias estão no CadÚnico e não estão na tarifa social de energia elétrica. Aí eles acionaram as concessionárias, porque desde janeiro desse ano tinha que ser automático a inclusão de vocês. E aí eles falaram, e aí, cadê essas famílias, né? E as concessionárias estão dizendo que não encontram. Talvez a conta de luz não tá no nome da pessoa, né? E aí eles não conseguem achar essas famílias. Então, por isso que é uma convocação e por isso que eu estou reforçando tanto sobre isso para vocês, porque estamos falando de 9 milhões de pessoas. Ana, eu moro de aluguel, eu posso? Pode, gente, porque quem mora de aluguel tem que passar a conta de luz pro seu nome. Não é no nome do proprietário, né? Depois que você muda, aí corta e ele liga no nome do próximo morador. Então, mesmo você morando de aluguel, você tem que ter a conta de luz no seu nome. O importante é estar no nome do responsável familiar pelo CadÚnico, para eles conseguirem localizar o cadastro e conseguir te fornecer esse desconto. Como que funciona o desconto, né? Os primeiros 220 kW consumidos na conta de luz vai ter abatimento. E aí tem uma tabelinha, né, que vai de 10% a 65%, mas tem casos de família de indígenas e quilombolas que, dependendo do consumo, você consegue ter um desconto de 100% na sua conta de luz. Então, por isso é fundamental vocês irem atrás disso, porque se a sua não tiver sendo automática, você pode solicitar na concessionária aonde oferece energia elétrica na sua cidade. Porém, essa concessionária, ela vai pedir o seu número de NIS, o número do CadÚnico. Então, você tem que estar no CadÚnico. Combinado? Então, é isso. Compartilha esse vídeo para todo mundo. E para encerrar o vídeo de hoje, vamos falar a respeito aqui, pessoal, do 14º salário INSS, sobre os valores, sobre datas, sobre quem recebe. Vou trazer aqui para vocês todas essas informações e um motivo para você comemorar bastante aqui junto comigo hoje à tarde. Por quê? Porque a gente tem notícia boa também. Vamos falar primeiro aqui rapidinho a respeito do 14º salário, tá? O 14º salário, quais são as datas, quais são os valores, quem é que vai receber? Vamos lá. Primeiro, como que está o status do 14º salário hoje? Ele está parado na Câmara dos Deputados e tem um projeto parado no Senado Federal. Qual é a forma de aprovar esse projeto? Estamos tentando, aí estamos articulando e cobrando e pressionando, agitando, fazendo uma manifestação online aqui junto com vocês para cobrar o governo para ele aprovar ou pela PEC de transição, que vai estar sobrando 85 bilhões de reais aí, né, nessa PEC, então ele pode utilizar o que ele quiser, então ajude o 14º. Ele pode aí ser aprovado por uma medida provisória. Ele pode ser aprovado com base na lei do Renda Básica Universal, que inclusive a equipe do Lula indicou, ele seguir a ordem do STF, né? A sugestão do STF pela Renda Básica Universal, para ele poder aumentar o Auxílio Brasil. Então, se ele quiser, ele coloca o pessoal do aposentado e pensionista ali dentro. E ele pode
passar pela tramitação, ser aprovado conforme o projeto de lei, igual ele já está tramitando e quase chegou a ser aprovado, se não fosse a manobra do Bolsonaro junto ao Arthur Lira para tirar o projeto de pauta. Então o projeto tem várias formas e várias fontes de renda para conseguir bancar esse auxílio. E esse 14º salário, pessoal, ele pode ser liberado na sua conta desde que seja aprovado. Se ele for aprovado, qual é a expectativa que a gente está? Qual é a pressão para quem vai receber, ou qual é o valor que vai receber e a data que vai receber? Quem iria receber esse valor seria, pelo texto original, se fosse seguir o do Pompeu de Matos ou do Paulo Paim, os mesmos beneficiários que têm direito ao 13º. Então é aposentado, é pensionista, é auxílio doença, auxílio reclusão, auxílio maternidade, ou seja, quem recebe 13º receberia 14º. Os valores seriam de 1 a 2 salários mínimos. Se a gente está falando para pagar ano que vem, então a gente está dizendo que o 14º salário seria em torno entre 1.300 a 1.342. Vamos supor que seja 1.300, então seria uma parcela mínima de 1.300 e uma parcela máxima de 2.600, entenderam? Segunda informação também, né? Então a gente falou aí que recebe os valores, a data de pagamento. Nós estamos cobrando para que seja no início já do ano de 2023, então que seja até março, pelo menos. Então, essa é a expectativa, essas são as datas, esses são os valores, esses são quem recebe. Agora a gente precisa continuar lutando para acontecer. E qual é o motivo para comemorar nisso tudo? É que o 14º, ele tá ganhando força, pessoal. O 14º salário, olha só, se você jogar aí no Google 14º salário, você vai ver um monte de jornal trazendo sobre o assunto. Ele está ganhando força, isso é motivo de comemorar, porque isso é fruto do seu trabalho, de você que está acompanhando, de você que ainda acredita, de você que ainda luta por ele. Então a mídia tá vendo esse movimento, tá se manifestando, e o governo, com certeza, esse governo de transição já tá vendo a luta, já tá vendo o tamanho que tá essa repercussão por esse benefício. Então em breve ele pode inclusive se pronunciar a respeito, e a gente quer pressionar ele para ele se pronunciar. Então continue na luta com a gente, esse é o nosso boletim de hoje, espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês aqui no próximo vídeo. Um beijo grande e até logo!